tema do vídeo de ontem foi exatamente essa apresentação e foi o perito judicial. Quem é o perito judicial? Ele tem que ser um profissional idôneo, especialista e legalmente habilitado, que é convocado por um juiz para a perícia. E esse sujeito legalmente habilitado, ele foi definido no Código do Processo Civil, que foi uma lei que foi definida em 2015. A Lei 13.105, de março de 2015, define que o perito judicial tem que ser alguém habilitado na matéria para a qual foi nomeado. Se o assunto da perícia se refere a máquinas e equipamentos eletromecânicos, esse profissional habilitado é o engenheiro mecânico. Se for na área de máquinas elétricas, é o engenheiro eletricista. Se for na parte de processos de fabricação, é o engenheiro de produção. Cada um atua na sua área. Então, o importante é essa lei que foi definida em 2015. Ela é bem recente. Até 2015, o que estava em vigor era o Código do Processo Civil de 1972. E ele não mencionava nada de quem era o profissional habilitado. Qualquer um que tinha conhecimento no assunto poderia ser um perito. Tanto é que, às vezes, um mecânico de automóveis, um técnico em mecânica e outras áreas poderiam atuar naquela época como peritos. Ou alguém que tivesse um amplo conhecimento sobre o assunto, uma experiência de muitos anos trabalhando no assunto, poderia ser perito. Mas agora não. O perito é unicamente alguém habilitado. No caso de máquinas e equipamentos, o engenheiro mecânico. Tá? E quem diz que existe um profissional habilitado, para nós da área de engenharia, é a Lei 5.194 de 66. É a lei do CONFEA, dos CREAs, né, CONFEA-CREA, que estipula lá no artigo 7 as atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, tá? E uma dessas atividades é que eles podem fazer avaliações, vistorias, perícias e pareceres. Juntamente com essa resolução, existe uma que foi definida em 1963, uma resolução, que é a 218, que ela é muito importante para os engenheiros. Ela é uma resolução que tem no seu escopo, tá? Aqui, ó, tá? As principais atividades que podem ser realizadas pelos engenheiros de maneira geral. E uma delas importante é a atividade 6, que, olha aqui, diz que vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico podem ser desenvolvidos pelo engenheiro mecânico, ou pelos engenheiros, tá? Independente da sua característica. Todos os engenheiros podem desenvolver essas 18 atividades. E uma delas, né, é a atividade 6, que define, então, isso que está destacado aqui em vermelho. Essa resolução 218 também é importante para o engenheiro mecânico, porque ela cita, na sequência dela, no artigo 12, ela define o que compete ao engenheiro mecânico. Ao engenheiro mecânico de automóveis, ao mecânico e de armamento, ou de automóveis, ou ao engenheiro industrial na modalidade mecânica, que é o desempenho das atividades 1 a 18, então, incluindo a atividade 6, que fala sobre perícias, tá? Referente a esses itens aqui, ó. Isso aqui foi retirado exatamente da resolução, ó. Processos mecânicos, vou ler aqui um pouquinho mais aqui, ó. Referentes a processos mecânicos, as atribuições de engenheiro mecânico são referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, ar comprimido, vapor, né, equipamentos mecânicos e eletromecânicos. Eletromecânicos inclui aqueles equipamentos que têm um motor elétrico, um acionamento, enfim. Veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor. Tá? Então, vapor,
os sistemas de refrigeração, de ar-condicionado, seus serviços afins e correlatos. Isso aqui tudo, pessoal, só diz respeito sempre ao engenheiro mecânico. Então, essas atividades, processos mecânicos não há nenhuma restrição, máquinas é em geral, então quer dizer que é tudo, né? Instalações industriais também não há nenhuma restrição, equipamentos mecânicos e eletromecânicos nenhuma restrição, veículos automotores nenhuma restrição. Vejam que vocês podem trabalhar na área de veículos automotores, tá? Sistemas de produção, utilização de calor, ar-condicionado também, e serviços afins e correlatos. Isso aqui também já abre uma brecha bastante grande de atuação. Então, nós, engenheiros mecânicos, só podemos fazer perícias e avaliações relacionados com esses itens aqui. Nós não podemos fazer coisas que não estão citadas aqui nesta resolução, no artigo 8, né, da resolução 2018, certo? A mesma coisa acontece com os engenheiros eletricistas, tá? Eles têm a sua competência para atuar, tá? Para engenharia elétrica, da eletrotécnica, nessa parte aqui de máquinas e equipamentos. Eu acho que na disciplina não tem ninguém dessa área aqui agora, tá? Mas vejam, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, equipamentos elétricos, materiais elétricos, máquinas elétricas, sistemas de medição e controle elétrico, serviços afins e correlatos. Também é a resolução 218, que trata, então, das atribuições profissionais de laudos e perícias para o engenheiro eletricista. E para o engenheiro de produção, né, também ele tem as suas atribuições, só que o engenheiro de produção tem que olhar a resolução 235 de 75. É ela que dá as atribuições do engenheiro de produção. O engenheiro de produção tem que analisar a resolução 218 para ver as 18 atividades e a resolução 235 para poder verificar, então, as suas competências. Então, esse é o profissional habilitado. O profissional habilitado para perícia tem que ser um engenheiro mecânico. Se for na área de saúde, tem que ser um médico, que é o profissional habilitado. Se for na área de fisioterapia, tem que ser um fisioterapeuta. Cada uma, na área de contabilidade, tem que ser um contador. Então, o profissional habilitado é aquele sujeito, né, que é habilitado pelo seu conselho de classe. Então, quem tem conselho de classe tem as respectivas atribuições para laudos e perícias. Ok? Tá aí, então, algumas informações. Deve ter conhecimento, o perito judicial, ele tem que ter conhecimento sobre a matéria no qual foi nomeado. Não adianta somente ter atribuição se ele não tem o domínio prático e teórico sobre aquele assunto que ele vai tratar. A própria engenharia mecânica, ela é muito ampla. Nós temos sistemas de vapor, sistemas de ar-condicionado. Às vezes a gente não tem o domínio do conhecimento de tudo isso. A gente tem algum domínio. Então, nós temos que ter o conhecimento sobre a matéria. E, para desenvolver a perícia, há a lei, então, 13.105 de 2015, que institui o CPC 2015, e esta lei, principalmente na seção 10 da prova pericial, ela contém várias informações, são 4 páginas que nós obrigatoriamente temos que saber, tá? Ou saber encontrar onde está, que falam, então, 4 páginas a partir do artigo 454, que fala sobre a prova pericial. E nos dá informações de como fazer o laudo pericial e como proceder para fazer toda essa análise. Tá? Tem todas as diretrizes para isso. São 4 páginas, então, que vocês têm, então, lá na bibliografia, no Google Sala de Aula, vocês têm esta lei, e lá, a partir da seção 10, então, tem essas 4 páginas, eu acho que são uns 15, 20 artigos, né? Nem isso, são 16, 17 artigos, que falam, então, sobre a prova pericial. Tá? A gente, como perito,
vai entrar no processo somente depois da audiência de conciliação e julgamento. É a partir daqui que o perito entra no processo. Se não houver uma audiência, se não houver uma conciliação entre as partes nessa audiência de conciliação, o juiz nomeia o perito, tá? E solicita às partes, autor e réu, que em 15 dias solicitem o impedimento ou suspensão do perito, se for o caso, né? O autor e requerido podem dizer, pedir, eu não sou, esse perito, ele já não é um profissional capacitado, então eu quero que você selecione um outro perito para o juiz, né? Então eles podem pedir o impedimento do juiz, justificando o porquê. As partes têm que indicar um assistente técnico e apresentar quesitos. Amanhã nós vamos trabalhar com o assistente técnico, tá? E como elaborar os quesitos, tá? Geralmente o juiz então nomeia o perito, publica no Diário Oficial, nós já discutimos isso ontem, tá? E ele então solicita às partes que encaminhem, né, um ofício indicando o nome do assistente técnico e o nome e a lista de quesitos. O ofício geralmente é alguma coisa assim, que os assistentes técnicos têm que elaborar com a informação do processo, as informações do assistente técnico e a lista de quesitos que eles querem que o perito responda. Aqui tem alguns exemplos de alguns casos que foram desenvolvidos, eu já estou apresentando na gravação da nossa videoaula de ontem, como é feito, então, o encaminhamento da carta intimando o perito. Geralmente, a carta ele tem esse formato, a gente recebe assim, né? Leva um baita susto quando recebe, e no interior da intimação do juiz, há toda uma descrição de que ele foi nomeado como perito no processo. E ele tem 5 dias, então, para aceitar a nomeação. Tá? E aí, nesses 5 dias, o perito tem que fazer a proposta de honorários, vai ser na nossa aula de quinta-feira, vocês vão então propor honorários e vão elaborar um ofício comprovando o seu currículo com contatos profissionais e vão elaborar um ofício na quinta-feira para encaminhar para um juiz do nosso processo fictício, virtual, para fazer uma atividade, né, uma atividade prática. Tá? Então, o perito tem tem que apresentar esses elementos 5 dias após a sua nomeação. Tá? Ok? O aceite do perício. Geralmente, essa carta que a gente recebe pode ser a intimação feita por e-mail, tá? Que é o que acontece hoje, se nós estamos cadastrados no TJSC, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? Ou então, né, pode ser por carta ainda, ofício escrito, né? Ofício impresso, também pode acontecer isso, tá? Nós podemos consultar o processo no ESAGE, né? ESAGE, certo? Aqui somente é consulta de processo. E quando a gente é convocado, a gente pode entrar aqui no ESAGE e baixar a partir de um código, de uma senha do processo, baixar todo o documento PDF do processo. E aí fazer a análise desse documento para poder, então, elaborar um orçamento, aceitar a perícia e realizar, então, o planejamento da perícia. Tá? Então, tudo isso pode ser feito, pode ser baixado a partir do ESAGE, que está lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá? O perito, então, baixa o arquivo do processo, analisa o arquivo e analisa os quesitos e elabora um ofício que vai ser desenvolvido, então, na nossa quarta aula, tá? Elabora um ofício para encaminhar para o juiz, dando as informações dos honorários
como vai ser feito esse pagamento para o perito e, às vezes, já agendando a data da perícia. Passando aqui mais algumas coisas. No instante que não houve, que os assistentes técnicos aceitaram o perito, aceitaram a proposta de honorários, tá? O perito começa a fazer o planejamento da perícia, e para fazer um planejamento de uma perícia é necessário consultar normas técnicas, muitas vezes comprar normas técnicas, consultar procedimentos operacionais, informações de fabricação do equipamento e assim por diante, levantamento de casos similares. Eu sempre faço na internet um levantamento de casos similares, como eu faço muito perícia de veículos automotores, né? Então, antes de fazer o meu orçamento, eu verifico se na internet já teve recall daquele veículo, consulto o fabricante para ver se aquele veículo teve recall. Então, a gente vai buscando sempre informações, né, que vão nos auxiliar na realização da perícia, tá? E, às vezes, a gente não consegue informação suficiente para desenvolver uma estrutura completa da perícia. Às vezes acontece isso. E às vezes a gente tem que fazer, então, o laudo pericial com as informações que temos disponíveis e muitas vezes limitadas, tá? O planejamento da perícia, então, é algo fundamental e tem que ser feito antes da execução da perícia, porque muitas vezes a perícia ela é feita uma só vez. Eu vou lá no equipamento e vou abrir o equipamento e se eu não planejei certinho, eu não tenho segunda tentativa para abrir o equipamento, porque daí eu já mudei a configuração dele. Então, tudo tem que acontecer e ser encontrado, as evidências têm que ser encontradas na primeira vez que eu abro o equipamento. Porque depois eu já perdi a junta de vedação, eu perdi o óleo e assim por diante. Então, a perícia tem que ser muito bem planejada. Isso é fundamental. Certo? Durante a perícia, o esquema da perícia é mais ou menos esse. Vocês que vão ser peritos, vão estar sob uma jurisdição, uma ordem do juiz, e vocês peritos vão ser auxiliados pelos assistentes técnicos do autor e do requerido, que são profissionais escolhidos por cada uma das pessoas, das partes. Vocês, peritos, vão ser auxiliados durante a perícia por esses sujeitos, que podem ser um técnico, podem ser um mecânico, podem ser alguém com um vasto conhecimento sobre aquele equipamento, sobre aquele processo, enfim, tá? Então, durante a perícia, vocês vão ser acompanhados por eles e vocês, como peritos, também podem solicitar informações deles durante a perícia. Vocês têm que agir de acordo com o Código de Ética Profissional, tá? Onde nesse Código de Ética, que é a resolução, o nosso Código de Ética, é a resolução 1002 do CONFEA. Essa resolução 1002 do CONFEA, ela nos traz obrigações que devem ser feitas pelo engenheiro e também vedações que devem ser levadas em conta pelos engenheiros na hora de fazerem a perícia e o laudo pericial. Essa é a principal bibliografia, então, utilizada, que vocês têm que conhecer, então. Ela foi utilizada nesta apresentação, mas principalmente a Lei 13.105, o Código do Processo Civil, né, tem que ser de conhecimento de vocês. Principalmente, né, os dois documentos são iguais, tá? Só publicações diferentes, tá? Principalmente a seção 10, então, a seção 10, que trata do código, né, dos assuntos relacionados com a execução da perícia, tá? Então, isso é importante vocês conhecerem.